E aí, colegas PCs, tudo bem? Vamos agora aqui para o nosso terceiro vídeo e nós vamos explorar as funções de formatação de texto, elementos, de fundo, enfim, do que a gente tiver aqui presente no nosso design, a gente vai ver as opções de formatação. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Falando em diminuir o zoom, irei gravar depois um vídeo falando somente sobre as teclas de atalho que eu utilizo, facilitam muito aí o nosso trabalho, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar alguns elementos. Texto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. 100. Vou trazer para cá um círculo. E vou trazer para cá um elemento. Na verdade, 4 coisas eu vou trazer para cá. Vamos lá. Um elemento, a plantinha. E vou trazer também uma imagem. Vou pegar essa aqui, desses cupcakes. Então vou trazer ela para cá para o lado, junto com o círculo, tá? E vou colocar o texto mais em cima. Então a gente vai explorar aqui as funções de formatação de cada um desses elementos, começando pelo fundo. O fundo só tem uma opção, especificamente falando, que seria a mudança de cor. Você pode colocar aí uma cor a seu gosto no fundo. Então tem as cores básicas aqui. Se você tiver uma imagem presente no seu design, o Canva ele vai captar a paleta de cores dessa imagem e você pode se basear nessa paleta de cores para combinar melhor as cores do seu design. É bem bacana essa função. E você pode também criar a sua própria cor. Como assim, Romilton? Quando você clica aqui, você pode modular aí o nível, o tom e a intensidade da cor desejada. Então, quero um verde aqui, um verde mais fraquinho. Eu posso modular aqui embaixo e modular aqui em cima. Entenderam? Pronto, acho que esse verde está bom. Clico fora, prontinho. Então, temos como alterar a cor, mas temos também como colocar uma animação. Só que a animação só vai funcionar caso você salve como GIF, ou como vídeo, ou como uma página de apresentação, como um site, enfim. São outras possibilidades que eu vou ensinar em outros momentos, tá? Você também tem aqui o nosso rolo, que copia a formatação. Então, deixa eu trazer, por exemplo... Pronto, deixa eu copiar a formatação para a bolinha. Deixa eu ver se vai funcionar. Cliquei aqui no rolo, que o rolo o que faz? Ele copia a formatação de um elemento e cola em outro. Vou mostrar para vocês exatamente como é que isso é feito. Então, eu cliquei no elemento, deixa eu desfazer aqui. Cliquei no elemento, no rolo e venho em outro elemento. É isso mesmo, pronto, funcionou aqui. Vou deixar na cor original. Como assim, Romilton? Explica de novo. O rolinho, você, por exemplo, você tem um texto aqui que você já colocou sombra, você mudou a distância, o direcionamento dessa sombra, um bocado de coisa, e você quer colocar outro texto aqui também nesse design. Você não precisa, nesse outro texto, fazer todo o processo de formatação de novo. Se você quer que seja a mesma formatação do primeiro texto, basta que você clique no elemento, clique no rolinho e depois clique no segundo elemento. Ou seja, o segundo elemento vai ter a mesma formatação do primeiro. Entenderam? Acho que sim, né? Ok. Ainda aqui, clicando no fundo, nós temos a opção de bloqueio. Não vai nos servir tanto porque o fundo ele é o próprio fundo, ele não é um elemento. Então, a gente utiliza normalmente o bloqueio aqui, por exemplo, bloqueei esse círculo. Quando eu quiser selecionar os objetos dessa tela, o círculo não vai, porque ele está bloqueado. Tá? Então não posso fazer nada nele aqui, não posso arrastar, não posso mudar de cor, não posso fazer nada, porque ele está com a formatação bloqueada, certo? Então o cadeadinho não funcionaria bem aqui, não tem sentido para o nosso fundo, ok? Então vamos agora para o texto. A gente pode também apagar, tá, gente? Tem aqui a lixeirinha, a gente pode apagar o fundo vai tornar a ser branco. As opções de formatação de um texto, ela vai basicamente aí o que já tem presente no Word e em outros programas aí de edição de texto, o que tem a opção de formatação de texto disponível. Então nós temos aqui a fonte, a escolha de fontes. O Canva já nos disponibiliza aqui fontes
distribuídas, mas a gente pode ir também aqui, ó, quando a gente clica aqui, ele nos dá categorias de fontes: manuscrita, corporativo, letreiro, títulos, parágrafos, sans serif, serif, enfim, você vai se baseando aqui por essas categorias, ou você usa aqui alguma pesquisa que possa se aproximar do seu objetivo, certo? Então aqui uma fonte fina, ele vai dar aqui fontes finas, fontes grossas, deixa eu ver se grossa vai, negrito, pesada, pronto, ele vai te dar também aí. Você só precisa se atentar se essas fontes são gratuitas ou se são pagas, tá? A outra formatação é o tamanho, mais ou menos, cor, você pode também utilizar o que já tem disponível, criar a sua própria cor. Algumas fontes disponibilizam o negrito e o itálico, tem fontes que não, então quando não tiver disponível, o B vai estar mais apagadinho e o I também vai estar mais apagadinho, indicando que você não pode utilizar essas funcionalidades. Aqui, alinhamento, você pode alinhar o texto dentro dessa caixa de texto, que eu vou explicar também em outro vídeo. Essa é uma caixinha de texto. Todo elemento presente no Canva, ele está dentro de uma caixinha, certo? Que delimita aí essa forma dentro dessa caixinha. O texto acontece dessa forma, então eu posso alinhar esse texto dentro dessa caixinha. Então aqui nesse momento ele está centralizado, por isso ele está no meio da caixinha. Mas se eu alinho ele à esquerda, ele vai para a esquerda, se eu alinho para a direita, ele vai para a direita. E se eu alinho aqui, eu esqueci o nome dessa formatação. Essa formatação faz com que o texto tenha a mesma margem no final e no início. Esqueci agora. Esqueci. Depois eu lembro. Vou centralizar ele aqui, para que fique mais fácil da gente entender. Temos a formatação lista, que vai criar uma espécie de esqueci agora o nome que se dá. Enfim, ele vai distribuir aqui uma bolinha, uma marcação de uma bolinha. Deixa eu deixar aqui alinhado. Deixa eu só aumentar aqui a nossa caixinha de texto por um momento, para facilitar a visão. Então eu posso colocar itens aqui. Vou dar Enter. Texto 2. Vou crescer mais a caixinha para que caiba tudo. Daí por diante. Deixa eu só tirar aqui. Não, deixa a bolinha aqui mesmo. Então, existe a bolinha e existe também o número, tá? Ao invés da bolinha tem a numeração e a quantidade de elementos, a quantidade de parágrafos vai ser a quantidade de números distribuídos nesse seu texto. Eu vou apagar aqui, que eu coloquei só para mostrar para vocês, tá? Então, texto, e vou tirar aqui e vou centralizar. Ok. Temos ainda a formatação de espaçamento, que tem as opções de espaçamento entre as letras. A gente vai modulando aqui, ou aqui no modulador, ou nos números mesmo. A gente pode colocar aqui uma numeração específica. E a altura entre linhas. Eu vou colocar mais um parágrafo para que vocês entendam a altura entre linhas. Então, texto. E aqui no espaçamento a gente faz a formatação de altura entre linhas, tá? Modulando ou indo aqui na numeração. Essa opção de ancoragem eu não vou falar muito não, porque eu não vou falar nesse momento não, eu falo em outro vídeo. E temos também a opção de efeitos. Eu vou me aprofundar também em outro vídeo. O Canva ele te disponibiliza aqui esses 9 efeitos que você pode utilizar. Deixa eu só apagar aqui. Você pode utilizar no seu texto. Então temos o sombreado, que você pode modular aqui de acordo com essas pré-definições. Então a distância da sombra, a direção da sombra, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. A distância, cortando, aumentando. O desfoque, quanto mais desfoque, menos você vê a sombra. E transparência, basicamente a mesma coisa. Quanto menor a transparência, na verdade seria o contrário, né? Quanto maior a transparência, menos você consegue ver. No caso, ele chega a desaparecer totalmente. E quanto menor a transparência, que seria o inverso, tá, gente? Quanto menor a transparência, mais você consegue ver este elemento, essa imagem, o que estamos tratando aqui nesse momento. E você pode mudar também a cor da sua sombra. Então, eu quero preto, texto, e a sombra rosa.
um rosinha aqui, né? O verde, não, verde não, porque o fundo é verde. Certo? Cliquei fora. Temos aqui ainda o efeito flutuante, vai criar uma espécie de nuvem escura, como se o texto estivesse flutuando mesmo, criando também um efeito 3D. Quanto maior a intensidade, mais aparece essa sombrazinha pra gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto, aumentei o zoom aqui. Ó, aumentou o zoom da tela total, não era... É o zoom do Canva. Pronto, tá vendo? Formou-se aí uma espécie de nuvem mais escura. Quanto maior for a intensidade, mais a gente vai ver isso no texto, né? Temos aqui o vazado. Repito, você também pode modular, né, a espessura do texto, da fonte. O desalinhado vai criar uma espécie de sombra no fundo desalinhada, e você pode aqui a textura da fonte, a distância dessa sombrinha lá no fundo, a direção e a cor também você pode alterar. Eco vai criar duas sombras atrás do texto com cores monocromáticas, ou seja, com intensidades diferentes de uma mesma cor. Então eu quero aqui a sombra em amarelo e vou aumentar o zoom para que vocês percebam o que é que eu estou falando. Então não sei se vocês estão vendo, tem um tom de amarelo mais claro, né, mais nítido, e o outro bem mais apagadinho lá no fundo. Esse é o efeito eco. O efeito falha, ele tem duas combinações de cores pré-definidas, que é o azulzinho e rosa e o azulzinho e vermelho. E você também pode fazer a modulação aqui da distância e da direção. Temos o neon. Aqui vocês não vão ver bem, aí eu vou trazer para vocês os exemplos aqui do Canva. Esse está em neon, esse está em neon, olha que bacana que fica o neon. A depender da fonte que você esteja utilizando, da cor, o neon ele vai aparecer mais. E também da formatação que você faça na formatação do seu texto com o efeito neon. Eu vou selecionar de novo aqui. E temos o último, que é curva. Tá aqui, ó, só para retificar. Você pode aumentar ou diminuir a intensidade do seu neon, tá? Curva, você pode modular aqui para que a curva seja criando uma barriga para cima ou criando uma barriga para baixo. Tá certo? Qualquer fonte você vai conseguir fazer esse efeito aí. Tá bom? Depois de efeitos, como não cabe tudo aqui, eu vou clicar fora, o Canva ele nos dá esses 3 pontinhos para indicar que existem outras formatações disponíveis. Temos aqui, deixa eu clicar no texto de novo, 3 pontinhos, temos o sublinhado, podemos mudar de minúsculo para maiúsculo, ou vice-versa, aqui nesse Azinho, tá? Maiúsculo, minúsculo. O rolinho, como a gente já viu, a gente pode copiar a formatação de um e colar em outro. O elozinho a gente pode adicionar, né, embutir um link aqui nesse texto, e a depender de como você publique esse seu design, quem acessar vai poder clicar no texto. Lógico, você tem que indicar isso, que no texto, ou botão, algo do tipo, a pessoa deve clicar para ir para um lugar que você deseja que ela vá. Temos o cadeado, que vai bloquear esse elemento, e temos o duplicar, tá? Que você vai criar aí uma outra versão desse mesmo elemento, desse mesmo objeto, tá? Vou apagar aqui. Temos ainda a opção posição, que deixa eu diminuir aqui o zoom, você pode alinhar esse texto de acordo com a tela do seu design. Então você pode alinhar em cima, alinhar embaixo, alinhar no meio, na horizontal, alinhar no meio, na vertical. Então ele está exatamente no meio aqui, de acordo com a dimensão do design. Alinhar à direita, alinhar à esquerda, tá? Você pode estar utilizando esses atalhos aqui. Outra coisa, surgiu aqui pra gente o para trás. Por quê? Porque o texto está acima de um outro elemento, que seria o círculo, e seria a imagem. Quando clicamos em para trás, o texto vai para trás de um desses elementos. Como são 2 elementos, o para trás ainda fica disponível, indicando que você ainda pode jogar para trás de mais alguma outra coisa, que seria aqui o nosso círculo, certo?
E agora o para frente também foi habilitado, já que jogamos um elemento para trás e temos agora a possibilidade de jogá-lo para frente, clicando aí quantas vezes for necessário, ou às vezes o Canva ele já disponibiliza aqui a opção para trás ou para frente, em que você clique uma vez só, né? Então, se você quer que ele venha todo para frente, vai aparecer a opção, ou se você quiser que ele vá todo para trás, vai aparecer também essa opção, ok? Depois de posição, você tem aqui a opção de transparência, que vai controlar o quanto você quer ver deste elemento, né? Aqui, repito, eu acredito que a lógica ficou contrária. Quanto maior a transparência, ele deveria aparecer menos, né? E quanto menor a transparência, ele deveria aparecer mais. Pelo menos essa é a maneira que eu entendo. Se alguém entendeu aí de outra forma, me ajude depois nos comentários. E temos também a lixeirinha, que você pode excluir esse texto, tá? Então, as outras opções que a gente vai ver nos outros elementos são parecidas, algumas são parecidas. Então, eu vou pular a explicação dessas que eu já citei, tá bom? Então, vamos clicar agora no círculo e temos a opção de mudança de cor, de posição e as demais que a gente já viu. Então, não vou precisar citar aqui para vocês, tá? A não ser a do rolinho, eu vou criar aqui um retângulo, vou diminuir esse retângulo, vou trazer ele para cá e vou mudar a cor. Vou colocar colocar um amarelo. E aí eu quero que esse mesmo amarelo vá para o círculo, sem que eu precise clicar no círculo, sem que eu vá lá procurar a cor. Como é que eu faço, Romildo? Clico no elemento do qual eu quero copiar a formatação, vou lá no rolinho e depois clico no elemento para o qual eu quero colar essa formatação. E aí essa formatação vai ser aí compartilhada com esse segundo elemento, certo? Vou deletar aqui e a gente segue para os próximos elementos do nosso design. Aqui no elemento da plantinha, nós vemos que percebemos que podemos mudar 4 tipos de cores. 4 cores, mas por que 4 cores? Porque temos aqui essas cores distribuídas neste elemento. Então podemos ver que o verde está no cactuzinho, acho que é um cacto, não sei se é folha, não vou saber explicar. O roxinho mais escuro está nos olhos e na borda. O rosinha está aqui na bochechinha, né? E o amarelo está nesses detalhes aqui do potezinho e nesses detalhes aqui do cacto, da planta. E você pode fazer alterações clicando aqui, por exemplo, eu quero que ao invés do amarelo seja o marronzinho, entendeu? E daí vai. Quero que seja o cinza, quero que seja o verde escuro. Fica aí de acordo com a necessidade e gosto de vocês. Surge também a opção cortar, que também vai estar presente aqui na imagem. O cortar seria você ajustar mesmo o tanto que dessa imagem você quer utilizar. Então, se eu quero somente que parte dessa imagem seja utilizada, eu posso cortá-la. Clico aqui em pronto e vai aparecer para mim somente essa parte, tá? Ah, Romilton, mas eu não quero mais, eu posso desfazer? Posso. Ou você vem aqui em desfazer, ou você clica de novo na imagem, vem em cortar, e ela vai indicar para a gente até que ponto ela estava, ou até onde você pode puxar para trazer de volta a imagem que você tinha antes, tá certo? Temos aqui também, assim, em cortar você também pode ajustar essa imagem dentro desse quadrinho que eu disse a vocês, que delimita aí a localização e disposição desse elemento, tá? Então a gente vai ver isso mais quando a gente utilizar a ferramenta quadro ou grade, a gente vai explorar mais, tá? Então fez a alteração desejada, clica aqui em pronto. Inverter seria inverter na horizontal, né? Mudar o lado, ou na vertical, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Então vou clicar aqui para que vocês vejam. Eu vou inverter na horizontal e vou inverter na vertical, certo? O izinho são as informações referentes a esse elemento. Eu indico mais para que você localize melhor esse elemento depois. Ou você pode salvar aqui, ó, clicando no izinho. Digamos que você gostou muito desse elemento e você acredite que vai usá-lo mais vezes. Você pode aqui
clicar em adicionar curtidas. Quando a gente clica aqui em adicionar curtidas, lembra do botão curtidas, da sua pastinha curtidas, ele vai parar nessa pastinha curtidas. Então fica mais fácil de você encontrá-lo posteriormente, tá certo? Temos aqui o cupcake, assim, temos mais as outras opções, a gente já viu, né? Posição, já vimos. E na imagem, o que muda? Muda que aparecem aqui os efeitos, o filtro e o ajuste. Os efeitos, o Canva ele disponibiliza para a gente vários efeitos, são esses aqui. Temos o efeito de remoção do fundo, que infelizmente só está disponível para o plano Pro, mas a gente tem aí um site bacana que eu vou disponibilizar para vocês, em que vocês podem fazer a remoção do fundo também. Temos aqui o Dual Tone, você pode mudar a cor dessa imagem, por exemplo, você pode mudar a tonalidade que o Canva ele já disponibiliza aqui, nesses modelos aqui, ou você pode também distribuir a tonalidade que você quiser. Como assim, Romildo? Vou clicar aqui no Share. Quando eu clico no Share, abre para mim a possibilidade de modular esse efeito. Então, nessas duas cores aqui eu posso, por exemplo, eu quero que ele fique todo branco. Modulei aqui para que ele venha para o branco. E vou modular aqui também para que ele vá para o branco ou para o preto. Pronto, agora ele ficou preto e branco, tá vendo? E clico aqui em aplicar. Certo? Os outros efeitos não estão habilitados. Eu posso habilitar, basta que eu clique. Deixa eu só guardar aqui. Deixa o computador lembrar aqui que eu estou trabalhando nele. Vamos lá. Espera aí, viu, gente? Pronto. Basta que a gente clique no efeito desejado. Então, vou clicar aqui no Pixelat. Não sei se a pronúncia é essa. E clico aqui em conectar. É bem simples. Conectar e esse efeito então passa a estar disponível para mim. Eu posso gravar um vídeo falando só sobre esses efeitos, tá? Não vou me aprofundar aqui. Ok, você pode fazer isso escolhendo aí os efeitos, se você quer todos, se quer só alguns, e fazer aí o uso desses efeitos. Lembrando que somente a remoção de fundo está somente para quem tem o Canva Pro. Em filtro, são os filtros que a gente encontra no Facebook, no Instagram, em alguns aplicativos de edição de imagens, que são filtros pré-definidos, né, prontos, você pode utilizar. Então, quero esse filtro aqui, nessa imagem, não, quero esse, não, quero aquele lá. Você também pode aqui modular, tá, a intensidade desse filtro. Temos aqui o ajuste, que seria mais ou menos o filtro, só que aqui na opção filtro você tem modelos prontos. E aqui em ajuste você vai fazer isso manualmente. Você pode controlar o quanto dessa imagem. Então vou trazer aqui saturação, contraste. É porque eu já tinha mudado lá em efeito, né? Ok, você pode fazer esses ajustes manuais aqui nessa imagem. Eu vou apagar aqui e vou trazer uma nova para que a gente veja na prática. Então vou trazer essa imagem aqui, vou diminuir e vou fazer um ajuste aqui rapidinho. Clico em ajuste, então posso aumentar o brilho, o contraste, a saturação, a matiz, que seria a cor, né? A tonalidade de cor para essa imagem, o desfoque. Quanto maior o desfoque, mais embaçada fica a imagem. Quanto menor o desfoque, mais nítida fica a imagem. O X-Process faz um processo também de tonalidade mais profundo. E o Vinheta cria uma espécie de borda escurecida, né, nas imagens. Enfim, então vimos os efeitos, o filtro e o ajuste. Todo o resto é o que a gente já falou anteriormente, tá? Eu só vou trazer mais um detalhe para a gente fechar esse vídeo. Perceba que o Canva ele tem atalhos de orientação para facilitar o nosso trabalho. Então, toda vez que a gente faz a locomoção de um elemento dentro do design, aparecem essas listras para a gente, tá? Uma listra totalmente lisa, né, uniforme, ou uma listra tracejada, uma linha tracejada, uma linha
uniforme, uma linha tracejada, tá vendo? E agora eu vou explicar para vocês. Já vimos que um design, em todo design, tem uma margem. Então, quando a gente chega nessa margem, ou seja, quando o quadro que delimita esse elemento toca ou ultrapassa a margem do nosso design, ele vai acusar, ou seja, ele vai mostrar para a gente, vai sinalizar para a gente que a gente já chegou na margem. Quando a gente chega à borda do nosso elemento, né, aqui no caso a parte inferior ou a parte superior, toca uma dessas delimitações, ou seja, existe a delimitação da borda, existe a delimitação horizontal da nossa folha, ou seja, vai indicar um meio na horizontal da nossa folha. Existe também a indicação vertical, né? A delimitação vertical da nossa folha, que indica que estamos no meio dessa folha, na orientação vertical. Deixa eu fechar isso aqui, que eu não sei nem por que abriu. Certo? Então, se você quer ir para o meio dessa folha, ou você pode ir na opção posição, como eu ensinei mais cedo, ou você pode estar arrastando o seu elemento aqui até que ele chegue aqui. Ó. Ele está alinhado horizontalmente a página, mas não verticalmente. Romilton, por quê? Porque a gente está vendo a linha tracejada. Então a linha tinha que estar uniforme. Então vamos buscar aqui essa linha uniforme. Aqui, pronto. Agora nesse momento o nosso círculo ele está orientado, alinhado ao centro vertical e ao centro horizontal da nossa página. Mas Romilton, o que significa então essas linhas tracejadas? Significa que esse elemento está ficando alinhado, ele está se alinhando a outros elementos presentes no nosso design. Então o círculo ele está agora alinhado à borda esquerda do nosso texto. Agora ele está alinhado à borda direita do nosso texto. E agora ele está alinhado ao centro do nosso texto. Tá? E nesse momento ele vai, deixa eu ver a plantinha aqui, ele está também alinhado ao meio da nossa plantinha e alinhado também ao meio dessa nossa imagem aqui à direita, né, ao meio horizontal. Se eu quiser o meio vertical, eu trago ela para cá e vai surgir essa linha na vertical tracejada, indicando que eu estou alinhado verticalmente a essa imagem. Romilton, qual a utilidade disso que você está me falando? É para que a gente possa ajustar os elementos dentro do nosso design, da nossa folha, de maneira que fique organizado, fique profissional e também facilite a leitura da nossa imagem, do texto, enfim, do que você colocar no seu design. É bom que você tenha aí essa construção hierarquizada e organizada, né? Então acho que é só. De funções desses elementos é só. Tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo, tá? Beijo no coração e até a próxima.